Projeto de lei obriga a colocação do símbolo do autismo em filas preferenciais. Escola Silva Prado elege mais um estudante para participar do projeto Câmara Jovem 2019. Com quase 4 décadas de história, a Igreja Matriz é um dos lugares mais tradicionais de Jacareí. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o Adriano Joia, do projeto Café Inclusivo. E também a Ana Luísa do Patrocínio, do Arquivo Público Histórico da cidade. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora, no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é segunda-feira, 1º de abril, dia da mentira, mas aqui a gente só vai falar a verdade hoje. Começa agora mais um Bom Dia Jacareí, né, Leilane? O dia 1º de abril conhecido como dia da mentira. Pois é, mas a gente só vai contar verdades, como você falou, então fica tranquila em casa, que o Elton, apesar de ter feito a brincadeira, não vai brincar durante o jornal. Até porque concorrer com tanta mentira que a gente vê aí, fake news, já estragaram o dia da mentira. Bom, hoje nós vamos falar de bastante coisa aqui, vamos começar falando já da programação do aniversário da cidade de Jacareí. Vamos falar também de um evento importante que acontece hoje na cidade. E antes da gente entrar nesses detalhes, vamos ver como é que está o nosso giro de notícias. O Diário de Jacareí, hoje, nesse 1º de abril, fala aí da ETEC, né, que abre a inscrição para redução do valor da taxa do vestibulinho da ETEC, que é Escola Técnica Cônigo José Bento. Isso mesmo, na verdade a redução é de 50% do valor da taxa para essa inscrição do processo seletivo. O prazo termina no próximo dia 9 de abril. Lembrando que o valor integral dessa taxa é de R$ 30, sendo então solicitado esse desconto, passa a ser R$ 15. Os candidatos devem preencher o formulário específico disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br, o site que está aparecendo aí na sua tela. Aí vamos ao próximo destaque, o Jornal Vale. Cinturão eletrônico contra o crime está com futuro incerto na região. Essa foi uma principal promessa do governo estadual para a segurança pública, trazer então aqui para a região do Vale do Paraíba, né, que é a região do interior de São Paulo com os maiores indicadores de violência e criminalidade. Essa proposta está parada há 2 anos e sem perspectiva de sair do papel. Seria um projeto para equipar a região com câmeras de monitoramento operadas por meio do Centro de Operações Integradas Regional, que forneceria imagens em tempo real para todas as forças de segurança. Tá aí, não saiu do papel esse foi uma projeto. Promessa, o famoso COI, né, que ainda não funciona. COI regional e ainda continua. não existe. E lembrando que a nossa região aí tem, né, lidera, às vezes a região de Campinas, às vezes o Vale do Paraíba, mas ultimamente a região aqui do Vale do Paraíba tem liderado os indicadores de segurança negativamente, né? Roubos, furtos e etc. Vamos para a próxima notícia. Agência Senado, pacote anticrime do governo deve começar a tramitar no Senado. Depois do impasse na Câmara, agora o Senado deu início à tramitação do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso mesmo, a iniciativa partiu da senadora Elisiane Gama, com o apoio de outros 5 senadores. Essa senadora Elisiane disse que conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a proposta comece de fato a ser discutida no Senado Federal. Vamos lá, agora a agência da Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Projeto concede benefícios tributários a empresas que contratarem mães. Projeto de lei que concebe então esses benefícios para que mães que tenham crianças de até 14 anos. A proposta tramita na Câmara. O texto prevê a redução de 50% da contribuição previdenciária a cargo das empresas sobre a remuneração dessas trabalhadoras. Além disso, permite que as empresas deduzam do imposto de renda o valor pago a essas trabalhadoras que tenham gastos aí com creches para crianças até 6 anos. Então, as empresas que contratarem essas mães que tenham filhos até 14 anos vão ter benefícios aí diante do imposto de renda e também da Previdência Social. Aí finalizando o nosso giro de notícias, EBC agora, Conselho Monetário expande microcrédito para pequenos negócios. Daqui a 90 dias, o microcrédito, que são aquelas operações com valores pequenos e juros baixos,
A consumo será restringido, decidiu o Conselho Monetário Nacional. Em troca, o governo aumentou o limite dos empréstimos a microempreendedores e expandiu o público que pode recorrer a esse tipo de operação para investir em pequenos negócios. O limite de cada empréstimo passará de 15 mil para 21 mil reais. Tá aí. E olha, essa então foi o nosso giro de notícias. Temos também uma informação aqui da Câmara Municipal. Na última sexta-feira, a polícia indicou aí, revelou as 7 contas bancárias que receberam o dinheiro do roubo de 317 mil reais que aconteceu no final do ano passado aqui na Câmara Municipal. A Polícia Civil já solicitou a quebra de sigilo bancário à Justiça e na última quinta-feira, dia 28, as 3 instituições aí, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú, têm até 30 dias para cumprir essa ordem. Então, já foram revelados aí contas desses bancos e a Justiça então emitiu a quebra do sigilo. Os investigadores da polícia já possuem nomes, números das contas e valores recebidos aí nestas 7 contas envolvendo 7 nomes. Aí vamos aguardando então, ainda corre sob sigilo, né? O nome dessas pessoas, mas o processo está em andamento. Vamos receber agora, vamos conversar com o Adriano Joia. Adriano, que vai falar para a gente sobre a questão do autismo e de um evento especial que acontece a partir de hoje. É isso mesmo, Adriano? É isso mesmo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Então hoje a gente começa, né, uma semana inteira aí de atividades focadas na conscientização sobre a inclusão do autismo em nosso município. Vocês já realizaram esse evento ano passado, né? E é um momento que vocês trazem a população, não só a população, mas professores, especialistas, para discutirem essas maiores dificuldades que hoje os autistas, os pais dos autistas e a sociedade como um todo enfrentam. Então é um momento que acaba sendo descontraído, é um café da tarde ali, né, Adriano? Exatamente. Então o ano passado, né, foi a ideia de se fazer esse evento, a proposta de incluir o nome café, né, aquela reunião em casa que você discute várias coisas, aquele momento harmonioso com a família, com a avó, ou até num ambiente de trabalho mesmo. Quantas decisões a gente não toma no momento de café. Então, vamos discutir um pouco. Então, em 2018, a ideia era um termo livre, era conhecendo o autismo em nosso município, não teve uma palestra específica, um bate-papo junto com todas as pessoas que ali estavam presentes. Ao todo, nós tivemos 108 pessoas participando da área de educação, saúde, né, pais de autistas, pais de não autistas. E a gente viu que a grande demanda, a maior demanda mesmo da sociedade de forma geral foi a questão da inclusão escolar. Então, aí esse ano a gente procurou saber se alguma entidade, se alguma das partes estariam fazendo o evento, né? Pelo que a gente viu, ninguém se prontificou inicialmente. Aí saiu essa ideia da gente falar, vamos fazer a segunda edição, né? Que é compartilhando saberes sobre o autismo. Então, mas com foco maior na questão de inclusão escolar e também a questão de políticas públicas existentes ou não. Você tem um filhinho de 10 anos, né, que enfrenta esse universo do autismo. Para você que já tem 10 anos de idade, ele já está na escola, ele já lida com outros amiguinhos, com os professores. Você está falando que a discussão de hoje é justamente sobre essa questão da inclusão escolar. Você sente na pele ainda, Adriano, que ainda falta capacitação do professor, ainda falta entendimento da sociedade do que é o autismo? Na verdade, sim. É bem complexo, né? Um mundo assim do autista. Você vê que tem muita demanda, muitos casos que realmente necessitam a inclusão, especialistas estarem acompanhando, né? E a realidade de cada instituição, né? Seja municipal, estadual ou até mesmo particular, ali, as dificuldades. Mas assim, eu acho que a partir do momento que se promove uma empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Teve até um trabalho interessante que a gente viu. E se fosse seu filho, né, um tempo atrás, a gente viu essas divulgações. Então, coloque-se no lugar do outro, né? O que você poderia fazer? Então, acho que, e não só, mesmo com a dificuldade do profissional que está acompanhando, do professor titular da vez da sala, mas eu acho que, assim, que tem que envolver a escola como um todo. Então, a pessoa responsável pela limpeza, a pessoa responsável pela cozinha, por receber os pais dos outros alunos, os alunos. Então, como que esse processo tem que vir? Então, ações simples que eu acho que dá para começar a melhorar muito já. Eu até brinco com os profissionais que atendem o Felipe, assim, e em outros segmentos também, que eu falo com todos assim, não desprezando, obviamente, mas a melhor terapia possível é o ambiente escolar. Porque ele está no meio de pares, seriam 10, 15, 20 outros terapeutinhos ali, ajudando eles ali, né? Então, o simples fato de nomear cada dia
um coleguinha vai receber ele na recepção, ele fica sendo padrinho no primeiro momento, no segundo período, uma outra pessoa sendo padrinho, levando ali, além de promover a inclusão, o quanto como pessoa esse coleguinha, aquela coleguinha não vai crescer, né, no desenvolvimento. Então eu acho que a instituição, qualquer ela que seja, tem que abrir realmente as portas. Vamos promover a inclusão. Queremos que a família venha com a gente. Que nem no meu caso, eu não sou especialista em autismo, eu estou me especializando em Felipe. Entendeu? Então todo esse conhecimento que a gente tem, a gente compartilha, né, com a escola. Mas assim, confesso, não é fácil, é muito difícil. As dificuldades que eles têm, você tem que ter uma boa observação para entender o que ele está incomodando. Às vezes pode ser um cheiro, às vezes pode ser um barulho que às vezes a gente não consegue perceber, a questão de sensibilização ao tato, entre outros ali. Desencadeia uma impaciência nele em algum momento que ele não consegue se expressar. Isso está me incomodando. A partir do momento que as pessoas têm um olhar um pouco mais aproximado e fazer tentativas de alterações, isso sim é inclusão. E não deixar uma criança, de repente, ele gosta muito de um celular. Vamos deixar ele no cantinho do celular ali, ele vai ficar as 4 horas dele brincando com o celular. O professor vai estar tranquilo. Mas houve efetivamente uma inclusão? Então é isso que é uma das questões ali, né? E a proposta é realmente assim, vermos assim, o que podemos melhorar. Não é uma caça às bruxas, né? Mas é realmente assim, construindo junto. Até a própria pesquisa que nós já elaboramos, vai ser a pauta de hoje, né? Tiveram 431 pessoas que responderam a essa pesquisa, né? E o nível de informação, se você conhece, se existe uma legislação sobre a atividade de inclusão com autismo, você pegar 15%, não sabe se existe ou não. Aí você pega outros 16%, que eu até marquei aqui, sabe que tem, mas não conhece. E outros 15% que sabe que tem, mas nunca vê ela efetivamente em prática. Então a gente pega aí 46%, quase que a metade, né, desse público de forma geral que respondeu. Professores de autistas, pais de não autistas e pais de autistas, né, estão nesse universo de quase 50% que vê como precariedade, né, a efetividade mesmo de uma política pública, qualquer que seja a esfera, não só no ambiente escolar, mas de forma geral. Caminho ainda longo, e falando justamente sobre a iniciativa do Poder Público, um projeto de lei dos vereadores aqui da Casa, Rodrigo Salomão e Sônia Patas da Amizade, obriga a inclusão do símbolo do autismo em filas de atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos da cidade. A Alessandra tem um filho de 4 anos que tem autismo e no dia a dia encara diversos obstáculos para incluir o pequeno Vinícius na sociedade. É o principal desafio, né? Eles não têm uma aparência física e as pessoas acreditam só no que vê. Então a gente tem que estar informando sempre. É cansativo? Mas eu acredito assim, a gente foi explicando, mais pessoas vão sabendo, então vai melhorando, né? Com o objetivo de melhorar a inclusão, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que trata da obrigatoriedade de incluir o símbolo mundial do transtorno do espectro autista em placas de filas preferenciais. Agora, quem chega em estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos da cidade já encontra nas filas de atendimento prioritário o símbolo do autismo, que é uma fita colorida com desenho de quebra-cabeça e deve estar localizado junto a outros símbolos que representam idosos, gestante e também pessoas com necessidades especiais. Esse projeto ele visa a gente mostrar para a população o que é autismo, educar a nossa população e dar um pouco mais de qualidade de vida para essas famílias que têm uma pessoa com transtorno do espectro autista no seu seio familiar. O projeto é uma suplementação de uma lei estadual, agora adaptada para o município. No caso de infração, o estabelecimento receberá advertência e multa, que não poderá ser inferior a R$ 1.296, e o valor dobra em caso de reincidência. Para o vereador Rodrigo Salomão, que é um dos autores da lei, o projeto pode ajudar a sociedade a conhecer um pouco da realidade do autismo. E hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito intolerante.
Então, as pessoas não têm conhecimento do que é o autismo. Então, uma mãe às vezes vai com uma criança no supermercado, e a gente teve vários relatos sobre essas situações do que acontece. Ela não podia pegar um atendimento preferencial porque a criança começava a gritar, ter as crises, e as pessoas achavam que as crianças estavam fazendo birra. Tendo o símbolo do autismo, abre um pouquinho as portas, né? As pessoas vão pensar o que é aquele símbolo, né? Algumas pessoas vão procurar saber, outras que já são informadas podem perguntar e, claro, quem souber vai explicar ali do supermercado ou qualquer outro lugar. Eu acho que ajuda muito, muito, muito. Aí, excelente matéria. Então, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu conversei com a Alessandra no dia dessa gravação, que uma das dificuldades, eu acho, para quem é pai e tem uma criança, por exemplo, vai numa fila, não sei se já aconteceu isso com você, de estar numa fila e ser questionado, porque a criança ela não apresenta nenhum traço físico. É uma criança normal, como qualquer outra, mas ela tem essa dificuldade, às vezes, de barulho, enfim, que você já acabou citando. Já aconteceu com você isso, Adriano? Já aconteceu um episódio assim, né? Eu estava na fila, porque em condições normais, quando eu vejo que o Felipe tá tranquilinho assim, eu até não... Se eu vejo que a fila tá grande lá, é o bom senso. Eu falo, puxa, eu consigo ir numa outra. Também tem esse lado ali. Apesar dele ter todo o direito ali. Desculpa. Mas já aconteceu um dia, realmente ele estava um pouquinho mais exaltado nesse dia, estava no carrinho. E aí eu tinha uma pessoa sendo atendendo, era o próximo, e um casal de idosos atrás. E eu vi que o senhor estava falando um pouco mais ríspido com a esposa dele, né? E aí teve um momento e eu percebi, falei, acho que ele vai falar alguma coisa comigo. Ele realmente me fez a abordagem. Ele perguntou, essa fila é preferencial? Eu falei assim, essa fila é preferencial. E você está no lugar certo? Então essa foi a abordagem. Mas exatamente, por talvez não entender, né, o processo. O meu filho é autista, tem o direito, né, uma pessoa, né, um PCD, pessoa aqui nesse caso que tem essa preferência. E aí ele pegou, ficou sem graça, eu só ouvi a mulher dele comentando. Não precisava dessa, né? Mas é uma questão realmente, essa dificuldade. Mas tem casos, tem situações assim, que às vezes nem eu ficando na fila, às vezes a minha esposa sai, quando eu estou junto com ela, né? Ela sai e leva ele pro carro em algumas situações, quando ele está muito agitado. Às vezes é muito barulho. Houve até a crítica de que às vezes o pai não sabe educar a criança, de que a criança está ali fazendo birra. Pode ser mal educado em casa. E até para fortalecer, acho que eu até mandar uma mensagem, assim, já que a gente está falando essa questão de conscientização, acho que quem está nos ouvindo, né, vocês aqui também, quer fazer um teste para ver como que é a questão só em relação ao barulho. Vá numa grande área de alimentação, uma praça de alimentação de um shopping num sábado, 1h da tarde, assim, 1h30, que está muito lotado mesmo. Feche os seus olhos por 5, 10 segundos e pense assim, ó, eu quero ouvir o que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Faça essa experiência, você vai ver o que é o dia a dia de um autista em relação a ruído. Ele não consegue filtrar, então chega tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes ele está incomodado, às vezes tampa o ouvido, às vezes ele quer comentar, isso está me incomodando, me tira daqui, só que não tem essa comunicação tão clara, né? Tem alguns autistas não verbalizados, entre outros, então começa a ocorrer algumas situações ali que às vezes, por falta de conhecimento das pessoas, né, eles começam a fazer abordagem. Isso a gente está falando hoje, a grande maioria no universo de crianças. Mas lembrando que o autista, né, seguindo uma cronologia lógica aí da vida aí, ele vai ficar jovem, ele vai ficar adulto, ele vai ficar idoso e outras dificuldades tem. Então, como eu disse, né, todos os sentidos, na grande maioria, são mais aguçados, né? Então, todo é uma questão de preparação da sociedade como um todo. Adriano, o teu filho está com 10 anos. Antes dele nascer, qual que era a tua relação com essa temática do autismo? E o que você tem percebido ao longo desses 10 anos? Se tem melhorado a relação da sociedade, das pessoas, para entender o autismo e conviver com ele de uma forma melhor? Tá. Bom, eu tenho a Júlia, né, de 16 anos, assim, uma super terapeuta que o Felipe tem em casa ali. O que eu conhecia antes do autismo, né? Eu, não parece, mas eu sou um profissional da área de educação física também, não estou exercendo a função, mas assim, ao longo da minha trajetória acadêmica lá, a disciplina que mais me chamou a atenção foi a educação física adaptada, né? Essa inclusão ali. Então me chamou muita atenção, eu tive o prazer de ver uma defesa de trabalho lá de TCC em relação ao autismo, né?
E pelo fato de 20 anos da minha atividade de voluntariado, então sempre despertou alguma coisa. Poxa, se um dia eu for exercer a função, acho que eu vou querer trabalhar com a parte de inclusão escolar ali. Então tem muito essa aptidão, já vinha até um pouco antes assim, né? No meu ambiente de trabalho na empresa, acho que uma das grandes pessoas que eu fiz uma amizade ao longo do tempo é Claudinei, até um abraço para ele aí, me ensinou muito. Ele tinha trigêmeas e uma delas tinha hidrocefalia, né? E assim, o que a gente aprendeu ao longo da vida com ele, parece que Deus foi falando assim, ó, vai preparando, vai aprendendo um pouco com ele, que logo você ganha um presente também. Então acho que foi muito bacana mesmo assim. A gente começa a conviver um pouco mais, né? Com a causa. Num primeiro momento, aquele baque. E agora? O que eu vou fazer? Ele vai falar, né? Ele vai interagir, ele vai ser agressivo, várias outras coisas. À medida que você vai fazendo as terapias, né? Fazendo os acompanhamentos, buscando informações, isso depende de família para família. Infelizmente, tem famílias que não aceitam. Infelizmente, tem muitos relatos que a gente vê, até algumas pessoas que frequentam a PAJAC mesmo, na grande maioria. Às vezes o pai fala assim, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. E me abandona e o barco fica para a mãe, né? É muito complicado. Mas talvez eu possa ser um ponto fora da curva para colocar, porque no ambiente onde eu vivo tem muitas pessoas envolvidas ali. Então, as famílias de outros coleguinhas no condomínio lá, todas as meninas lá muito interativas. Então, a gente tem esse convívio no ambiente de trabalho, sempre as pessoas perguntam assim. Eu acho que, assim, de verdade, se eu tentar olhar um pouquinho para fora, eu não consegui ver tantos avanços ainda não, infelizmente. Então, por isso que talvez levantando essa bandeira, né, de querer, como talvez com um pouco de expertise que eu adquiri ao longo da vida, né, do processo de inclusão, de algumas outras experiências, né, como que eu posso, de alguma forma, contribuir para tentar melhorar esses números, essa percepção, talvez. Ou quem sabe que todo mundo tenha essa mesma, não é sorte, né, que você construiu isso, vamos dizer assim, mas que possa ter esse tipo de experiência positiva que você tem, como você falou, no condomínio onde você vive, na escola, né? Se todo mundo pudesse ter essa acolhida, seria o ideal. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é o grande passo para você conseguir um objetivo lá na frente. Essa acolhida, como eu disse no início, até tem uma das perguntas lá do nosso questionário, que promove a empatia. Então, se coloque no lugar do outro, né? O que você faria? Se coloque no lugar do próprio autista, né? Ele punha de barulho em volta ali. E às vezes pode acontecer bullying. E às vezes quem está ao entorno não consegue observar aquilo. E aquilo está incomodando ele. E ele não sabe expressar aquele incômodo. E aí como que é? Às vezes ele quer apertar a professora, às vezes ele quer morder a professora. Porque é uma coisa que está incomodando ele, ele não sabe se expressar. Então, por isso que eu falei, é muita observação e vontade de querer mudar. Eu acho que são duas coisas importantes aí nesse processo de inclusão. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, que a gente tem uma matéria especial das eleições do Câmara Jovem. E dessa vez a gente vai conhecer o candidato eleito pela Escola Silva Prado. As eleições da Câmara Jovem continuam. Desta vez na Escola Francisco Gomes da Silva Prado, que fica na Rua Barão de Jacareí, bem no centro da cidade. Uma das nossas escolas mais tradicionais que há anos participa do projeto. E por aqui, vamos conferir o que os candidatos a vereadores jovens pensam sobre participação política. Querendo ou não, eu tenho que ser uma cidadã ativa, né? Tipo, conhecer as leis, conhecer os meus direitos dentro da minha cidade, do meu país, e eu acho isso interessante. Ajudar as pessoas, primeiramente, né? Sempre ter mais responsabilidade. Para mim ter experiências novas, né? Para mim, no futuro, poder me candidatar, etc. Você pensa em, no futuro, talvez poder ajudar mais a sociedade, assim? Sim. Todos participaram fazendo suas escolhas e votando.
A Rafaela Paula, por exemplo, que também faz parte do Grêmio Estudantil da Escola Silva Prado, falou sobre a importância de ter um representante na Câmara Municipal. Não, acho que não só agora a gente tem que buscar, a gente tem que continuar buscando quando a gente evoluir, começar a crescer. A gente tem que continuar buscando sobre isso, porque é tão importante a gente saber o que está acontecendo na cidade, a gente se empenhar com aquilo, a gente sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente pode se impor contra isso, se alguém falar alguma coisa, a gente diz, não, eu estava lá, eu sei o que aconteceu lá. Eleições encerradas, votos contados. E a próxima vereadora jovem da nossa cidade é Isabelle Cristina. O diretor da Escola Silva Prado, José de Arimateia, também falou sobre a importância de envolver os alunos em projetos que possam trazer mais conhecimentos para dentro da sala de aula. A nossa escola, Francisco Gomes da Silva Prado, já vem participando há algum tempo desse projeto Câmara Jovem, né? Que é uma parceria importante com a Câmara Municipal, porque através dele vem trazer conhecimento para os nossos alunos de como funciona o nosso legislativo, né? A nossa Câmara, e conhecimento este que acaba chegando nas famílias, né? Que os alunos vão levar esse conhecimento para casa, e isso é muito importante. Adriano, você falou uma frase aqui no começo da nossa entrevista que eu guardei aqui, que os pequenos que estão junto com o seu filho também aprendem. É uma via de mão dupla se relacionar com o autista? Porque Sim, os dois aprendem? Sem dúvida. E aí vai um pouco da questão de dinamismo, principalmente de quem está conduzindo a aula ali, né? Eu acho que teve um momento bem interessante que a gente passou com o Felipe, acho que ele tinha 3, 4 anos ainda lá. E a professora falou, puxa pai, tô querendo fazer alguma atividade coletiva aqui, o que você me orienta, né? Tá, era mês de setembro, eu falei, puxa, mês da bandeira. Eu falei, ó, você imagina que você vai pedir para a criançada pintar a bandeira, assim. Eu falei assim, ó, ao invés de você entregar um material individual, divide em trios. Vou sugerir, coloca o Eliezer e a Duda junto com o Felipe, até os dois eram muito apegados naquele momento. E falei, para os outros trios toda a mesma tarefinha. Cada um vai pintar uma parte da bandeira do Brasil. No grupo do Felipe, depois ela me relatou, a Duda pintou verde, o Eliezer pintou amarelo e ambos seguraram a mãozinha do Felipe. Vai, Felipe, pinta azul. Os outros grupos terminaram, viram ver. A hora que terminou, ela falou, faltou. Eu infelizmente não consegui filmar. Todo mundo aplaudindo e tudo mais, ver o progresso dele ali. Então, o objetivo principal da aula, pintar a bandeira do Brasil. Então, ninguém pintou a bandeira do Brasil de rosa, de lilás, não colocou nenhuma outra cor que seja o padrão nacional mesmo ali. Então, o objetivo principal da aula, concluído. O que mais essa professora ganhou no dia de sala de aula dela? Entender as dificuldades do outro, trabalho em conjunto de todos os grupos ali, né? E ver quanto cada um é capaz de superar. Imagina o relato de uma criança dessa para os pais depois. O que ele fez? Isso é valor que constrói para a sociedade como um todo. Então, nesse processo de inclusão, o grande vencedor é o autista. Mas tem outra série de pessoas que vão estar no pódio também ali. Eu acho que é primordial realmente essa vontade de querer. Hoje realmente tem uma dificuldade das pessoas se especializarem. Eu acho que é uma questão, tem curso ou acesso a algumas coisas ali. Mas assim, sair da caixinha, né? Então como que eu posso ser criativo e promover outras questões, outras ações ali de inclusão? Bom, daria para a gente continuar mais um tempão conversando com o Adriano, mas quem quiser ouvir mais sobre o autismo, fica o convite para hoje, a partir das 6h30 da tarde, o Café Inclusivo. Isso, e na verdade a gente programou uma semana, né, com uma certa relação entre as atividades ali. Que a gente teria o que hoje vai estar debatendo, são profissionais aqui de diversas áreas ali, que a gente vai estar comentando sobre essa pesquisa. Então a gente está levando 2 pessoas da área médica mesmo, para estar comentando lá. Uma pessoa da área de educação, então a doutora Lúcia e a doutora Joana, na área de saúde. A Maria Tereza, representando até a educação mesmo também, o Poder Executivo. E eu fiz o convite para a presidência da Câmara, que então a Abner vai estar representando. Então, ou seja, vai ter alguém para falar sobre política mesmo ali, né? Da parte da educação e outros profissionais. Amanhã, hoje também, a doutora Lúcia também vai dar uma palestra sobre né, o que é o autismo. Então, hoje seria o quê? Um raio-x. Como, né, o reflexo dessa pesquisa mostra que está o conhecimento dentro do nosso município. A doutora Lúcia fala um pouco. Amanhã, o doutor Luiz Guilherme, de São José dos Campos, está vindo falar um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo e o processo de inclusão nas escolas. Ou seja, o primeiro dia
como estamos, no segundo dia o que podemos fazer, né, o que é e como podemos trabalhar. No próximo dia, lembrando que dia 3 a gente não tem, devido ao feriado municipal, aí no dia 4 é a questão assim, já existem pessoas fazendo algum processo de inclusão? Então é compartilhando boas práticas. As escolas vão estar trazendo algumas pequenas ações que sejam ali, você tem algumas que são possíveis, né, nesse processo de inclusão. E também possivelmente a gente deva fazer alguma dinâmica com as pessoas envolvidas. E no último dia está vindo um colega de Ribeirão Preto, ele é profissional de educação física, ele trabalha 16 anos já com palestras motivacionais em empresas. Então toda essa bagagem que ele tem, mais uma bagagem de um livro que ele está escrevendo, Educando por Amor, mais uma outra bagagem que ele tem um sobrinho autista, e a gente vai brifar de toda semana o que rolou durante a semana. Então aí vai ser o momento dele falar assim, ó, tudo que você aprendeu, e agora? Vai fechar no livro, vai guardar na prateleira ou vamos colocar isso em prática? Então é uma amarração na semana toda mesmo, né? Essa é a proposta. Dia 2 também, né, amanhã, que é o dia de conscientização do autismo, a gente está pedindo para as escolas que promoverem alguma ação lá, faça a sua inscrição na Secretaria de Educação, que vai estar participando, divulga isso nas mídias sociais, usando a nossa hashtag Autismo em Pauta JAC19, e a gente vai estar vendo, a que tiver o maior número de curtidas vai ter um reconhecimento também na sexta-feira. No dia das atividades a gente vai estar com 2 telões ali, um falando só sobre a palestra propriamente dita, e a outra a gente vai estar compartilhando todas as fotos, vídeos que aparecer na hashtag ao longo do Brasilzão e do mundo, quem sabe, não sei na onde a gente vai poder chegar com essa divulgação aí. Legal, Adriano, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço o espaço. Fica o convite aí. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria mandar um abraço para a Leda, para a Conceição, para todo o pessoal da PAJAC que desenvolvem um trabalho ali na base da garra mesmo. Parabéns para vocês que realizam esse trabalho aí com os autistas aqui de Jacareí. A gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos receber a Ana Luísa do Patrocínio, que é do Arquivo Público e Histórico aqui da cidade. Bom dia, volta já. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Eu acho muito importante porque, através disso, todas as pessoas têm acesso ao transporte, podem ir para vários lugares. Eu acho o transporte público muito necessário. É uma coisa que ajuda as pessoas a se locomoverem para todos os lugares. Eu uso o transporte público para quase tudo no meu dia a dia. Eu vou para a faculdade, vou para o trabalho, uso para o meu lazer também.
O direito social ao transporte público só foi previsto na Constituição Federal de 1988, 25 anos depois. A promulgação da emenda foi uma conquista de muitos jovens brasileiros. Eu acho uma conquista muito importante e necessária, até porque não é todo mundo que tem condições de comprar um carro, então, através dessa conquista, todos podem se locomover, podem ir para os seus lugares, seus trabalhos. É muito bom. Viu? Assim como o Jonathan, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é a Ana Luísa do Patrocínio, ela que é do Arquivo Público Histórico aqui da cidade de Jacareí. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Semana de aniversário da nossa cidade. Sim. Bom estar com você aqui para lembrar um pouquinho do nosso passado, entender nosso presente e projetar o futuro da cidade. Sim. É com prazer que eu estou aqui, né? E lembrar que o 3 de abril é a data de elevação da cidade. Não é o aniversário certinho da cidade. Essa é outra polêmica já, né? Sim. Vamos começar então com polêmica. O que significa a data de elevação da cidade? Não é a data de fundação do povoado que acabou gerando Jacareí? Não. O 3 de abril é a data do decreto número 19, que eleva a Vila de Jacareí, a cidade de Jacareí, e também a Vila de Pindamonhangaba. As duas são elevadas pelo mesmo decreto. E esse ano a gente está completando 170 anos. Né? 1849, 3 de abril de 1849 e agora 2019. Com relação à fundação de Jacareí, há um probleminha com o Pedro Taques Silva Lemes, que no século XVIII ele escreveu a história da capitania de São Paulo, e lá ele escreve: pelos anos de 1652, surgiu a cidade de Jacareí. Então, a vila, né, de Nossa Senhora da Conceição, do Paraíba, de Jacareí. Então, ele não coloca uma data precisa, ele fala pelos anos de, e coloca o Antônio Afonso. De acordo com o Pedro Taques, ele se reporta a um livro de Sesmaria de 1645. Só que no livro de Sesmaria de 1645 não aparece Antônio Afonso. E aí não sabemos se o documento não chegou, porque ele escreve no século XVIII, então a gente não sabe se o documento chegou completo para nós ou não. Isso é uma questão que a gente também pode levar em consideração. De qualquer forma, o livro de Sesmaria é de 1645 e não 1652. E se a gente for parar para pensar, de fato, um povoado não surge num ano e já se eleva em vila no ano seguinte.
É muito rápido, mesmo para os padrões nossos de hoje em dia. Se a gente considerar que Brasília foi construída em 3 anos, né, com toda a tecnologia, avião, levando material e aquela coisa toda, imagine no século XVII você ter um povoado que vira vila em 1 ano. E contradiz também o documento de foral de elevação de vila, que fala que as pessoas estavam pedindo água do batismo, que precisava fazer uma capela aqui, portanto tinha pessoas com casais, com filhos e etc. Então isso também demanda um certo tempo. Vale lembrar que no documento, o livro número 1 de Sesmarias, que está no Arquivo do Estado, fala de um certo Antônio Afonso e seus filhos pedindo terras num lugar que não dá para entender onde que é, em 1610, ou seja, bem mais para trás. No mesmo livro aparece 1 ano depois um certo Domingo Agostinho pedindo uma sesmaria, essa sim na região de Mogi das Cruzes. Já é bem específico que ele está pedindo essas terras aqui em Mogi. Por coincidência ou não, um certo Antônio Agostinho, junto com Diogo de Fontes, são os líderes do pedido da elevação de vila. Então, aí é uma outra história sendo contada. Muita informação, né? Sim. A gente viu até o ano passado toda uma movimentação para mudar o brasão da cidade de Jacareí, para deixar ele mais historicamente, vamos dizer, correto. E heraldicamente também. Porque ele tinha problemas. Essas discussões com a data de fundação da cidade, da elevação, isso também é uma discussão que está ganhando corpo ou ela ainda está no campo teórico entre os historiadores? Como é que está essa situação? Então, na hora que foi discutir o brasão, tinha que se decidir, porque aquele leão é o símbolo da família Afonso. Aí ficava uma coisa, vai manter? Diante de todas as evidências. Das evidências que a gente tem, vai manter o Afonso, não vai tirar? Até onde eu sei, optou-se por tirar. Porque o brasão tinha um outro problema também, ele tinha uma torre dentro dele com um senhorzinho lá dentro, que era o Bartolomeu Fernandes de Faria. Mas aí, por toda a história do Bartolomeu Fernandes de Faria, dele ser uma pessoa que... Ele era um senhor de terras que tinha roubado um monte de escravos, ele tinha uma vida... Ele era um bandoleiro social. Aí também se optou por retirar, em parte pela heráldica, não pode ter uma figura humana no meio do brasão, né? E por parte também pela história dele, que também é complicada. Então, se tomou duas decisões, essas, até onde eu sei, lógico que isso ainda vai passar por Câmara, isso aí é um processo ainda contínuo, mas se optou por tirar essas 2 figuras. Até porque o brasão ele precisa representar a história real da cidade, da construção da cidade. Sim. Bom, a gente vai acompanhar agora uma reportagem de arquivo que mostra a situação de alguns prédios aqui da cidade, como, por exemplo, o que abrigava a antiga Biblioteca Municipal. O prédio que já abrigou a Biblioteca Municipal, localizado no centro da cidade, nos 4 cantos, foi alvo de denúncia por parte deste funcionário público. A construção está abandonada há algum tempo, cheia de rachaduras, sujeira e presença de usuário de drogas. Nestas fotos, tiradas no interior do local, podemos ver armários estragados, cadeiras quase quebradas e outros materiais de escritório totalmente inutilizados, além do teto despedaçado com risco de cair. É dinheiro público que está sendo jogado fora, num prédio erguido em 1901. Mas além dele, há outras obras centenárias com este mesmo problema, algumas de propriedade particular. Esse prédio dos 4 cantos, ele faz parte do meu caminho. Eu trabalho no fórum, passo todo dia em frente a ele. E desde 2013, esse prédio ele foi, vamos dizer, abandonado pela prefeitura, né? Não está sendo utilizado mais. Então, na época que ele foi deixado de uso, foi deixado todo um material de expediente, mesas, cadeiras lá. E o prédio ficou fechado todo esse tempo. Segundo o promotor de Justiça e Cidadania do município, a tarefa do órgão agora é tentar desvendar alguns segredos, como, por exemplo, quem é o proprietário real do prédio. Para ele,
Resolver este conflito de informações é primordial para analisar o caso. O Ministério Público instaurou no início de 2017 um inquérito civil para apurar os fatos, as responsabilidades, ver de quem é a propriedade do imóvel, se estadual ou municipal, se existe algum procedimento de tombamento já concluído ou em andamento a respeito daquele bem, verificar quais são as restrições históricas para sua utilidade e garantir que o imóvel tenha um encaminhamento de interesse público que seja utilizado, porque a utilização, a ocupação é fundamental para a manutenção do imóvel, porque o imóvel vazio é o que mais se deteriora. Mas não é só isso. O descaso observado por Fernando não é apenas com o prédio da antiga biblioteca. Casas como a que vendia tintas e era tradicional, além desses outros que você pode ver nas imagens do nosso cinegrafista, é parte da história que se constrói. Chegou uma hora que cansa, né, de ficar reclamando, né? Daí eu falei com o Dr. Berdinassi que fiz a denúncia no MP para ele tomar as providências que deveriam ser adotadas, né? E desse ano para cá, a janela continua arrombada, a porta continua arrombada. Eu já entrei em contato com a Guarda Civil já algumas vezes, já entrei em contato com a Secretaria de Educação, mas me parece que eles não sabem nem onde está a chave do prédio. O Ministério Público investiga quem é o proprietário, se o Estado ou o município. Colhidas as informações preliminares em 60 dias, o inquérito tem a previsão de encerramento em 180 dias e, nesse período, a promotoria entrará em contato com as autoridades públicas para garantir que o espaço seja reformado, restaurado e futuramente ocupado. Não se sabe de quem é o prédio. Se você procura no cartório de imóveis, o prédio pertence ao Estado, né? Mas existe uma lei de 2004, na gestão do Marco Aurélio, que esse prédio foi considerado patrimônio cultural da cidade e o patrimônio público municipal. Então a responsabilidade é de alguém. Como uma cidade histórica que é, ver os prédios assim, como se diz, jogado às traças, traz um sentimento de impotência e desgaste. Mas como resolver esse impasse? Essa irregularidade é apenas um indício, um sinal de que o patrimônio imobiliário do Estado ele precisa ser revisto, atualizado, fiscalizado, e o município tem um papel fundamental nisso. Não importa que a propriedade seja de um outro ente público. Estando o imóvel localizado na cidade, a municipalidade também tem o dever de ajudar na regularização e ocupação. Então é preciso integrar os entes públicos nessa tarefa para dar à população mais uma estrutura que possa servi-la. Todos eles representam uma época da arquitetura. Esse prédio do 4 Cantos, o prédio do Solar Gomes Leitão. Inclusive o Solar Gomes Leitão, acho que somente ele foi preservado depois que o prédio que era em frente, que era um prédio de Antônio Afonso, caiu, né? Caiu por descuido, descaso, e isso vai se perdendo. Tá aí. Essa matéria, como a gente já falou, né, é uma matéria de arquivo. Algumas situações mostradas aí, elas mudaram. Vou começar do prédio do 4 Cantos, que era um prédio do governo do estado, né? Isso, ele era um prédio particular. Aí, em 1942, mais ou menos, o senhor Pedro Eugênio Gueri fez uma doação para o estado. E, aliás, foi em virtude do filho dele ter morrido tinha 4, 5 anos de idade, e ele doou para ser um posto de puricultura, ou um postinho de saúde, como a gente chama hoje em dia. Aí ficou, na verdade, sob o ponto de vista jurídico, está na mão do Estado ainda, só que ele cedeu para o município por 20 anos. Isso o ano passado? O ano passado. E aí tem alguma previsão que o município... Então, como o Fernando bem lembrou, em 2004 o prédio foi tombado pelo CODEPAC, que é o Conselho de Patrimônio Histórico do município, como EP2. E aí fazemos aí uma explicação. O EP1 é o prédio totalmente tombado. Para você fazer uma reforma é muito complicada, que é o caso do MAV, né? Você tem que ter todo um projeto bem amarrado. O EP2 é só a fachada, então dentro você pode fazer algumas modificações,
E o EP3 é só mais o conjunto, mas não precisa necessariamente respeitar a fachada, às vezes você pode fazer alguma modificação que arquitetonicamente seja necessária. Ambos os casos tem que passar pelo conselho, no caso do EP2, se precisar, quando a gente fizer a reforma, o restauro, passa pelo CODEPAC, passa pelo CONDEFAT. Por quê? Qualquer restauro, alguma obra grande num raio de 300 metros do MAV, ele tem que passar pelo CONDEFAT. Por quê? Porque o MAV é um prédio tombado pelo CONDEFAT. Então pode ter algum, sei lá, você vai mexer no prédio, ter algum tipo de trepidação, alguma coisa assim. Então você tem que pedir para o CONDEFAT a autorização, mostrar o que você vai fazer. A exceção é pintura. A única coisa que o CONDEFAT não pede autorização, porque pintura, não vai mexer, não vai ter trepidação, abalo, qualquer coisa assim. Mas na hora de mexer no prédio do Quatro Cantos, a gente pede autorização para o CONDEFAT, pede autorização para o CONDEPAC. Então é um pouco complexo, né, para conseguir de fato reformar um prédio desse. Você tem que pedir autorização, leva uns 3 meses, depende muito do como eles estão com a agenda deles. Né? Eles têm reuniões mensais, e aí você encaminha o processo e eles dão o parecer deles. Né? No caso de prédio que não é do CONDEFAT, eles só querem saber o seguinte, se vai ter algum problema com o prédio tombado. Aí se não, e daí o CONDEPAC também é relativamente fácil. Ana, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem aqui em Jacareí uma participação, seja ela direta ou indireta, dos pracinhas durante a Segunda Guerra Mundial, que acho que às vezes tem gente que ainda não sabe, né, da importância que a nossa cidade teve num momento histórico, triste, porém histórico, da história do mundo, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Existe um estudo para tratar melhor esse assunto, para poder fazer com que esses pracinhas sejam reconhecidos? Como que está esse processo aqui na cidade hoje? Então, tem a Associação dos Ex-Combatentes, que ainda está ali na Praça do Expedicionário, eles se reúnem ainda, agora os filhos e netos. Em 2014, pela LIC, eu e a minha colega Ana Maria Bruni fizemos o livro FEB 70 anos, os pracinhas de Jacareí na Segunda Guerra Mundial. A gente fez a listagem, ou a gente tentou da melhor forma possível, que nem todos tinham foto, nem todos forneceram dados, mas a gente conseguiu levantar dos 153 jacareenses que foram para a guerra, dos quais apenas um morreu em combate, que é o João Américo. Então a gente teve essa participação, faz parte da história de Jacareí também, a Segunda Guerra Mundial. A gente vai dar um intervalinho aqui na nossa conversa com a Ana, porque essa semana é especial, aniversário de 367 anos de Jacareí, e você vai conferir agora algumas das atividades proporcionadas pela Fundação Cultural e também pela Prefeitura Municipal no quadro Se Liga. ...367 anos. Essa é a idade que Jacareí completa este ano. E o Parque da Cidade vai ser um dos palcos para todas as atrações que acontecem nessa semana. Se liga! Jaime Allen retorna a Jacareí na segunda. O cantor e compositor começou sua carreira aqui na cidade e ficou famoso por dirigir os concertos de ninguém menos que Maria Bethânia. Lembra aquele tempo, amor? E continuando a nossa programação, olha só quem se apresenta aqui na terça-feira. Lembram dela? Isabeli Fernandes, do The Voice. Minha felicidade. Isabeli, você que cantou no palco mais concorrido do Brasil e agora vai cantar aqui em Jacareí. O que você está sentindo? Eu tô sentindo uma felicidade enorme, né? Um orgulho de cantar pra cidade onde eu nasci e tô crescendo agora, né? Pra passar essa mensagem de felicidade e amor pros jacarienses. Tá animada? Muito. Então faça as honras aí do seu show. Venham me assistir dia 2 de abril, terça-feira, aqui no Parque da Cidade, às 18 horas. É isso aí, depois do show dela tem o espetáculo Viva Tim Maia, da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí. A orquestra que já tem mais de 40 anos e diversos prêmios vai animar aí a nossa noite. E na quarta-feira as crianças também podem aproveitar um espetáculo poético musical. A Casa de Dentro da Gente traz à tona todas as sensações de um mundo onde o tempo não existe e são costuradas em uma peça que promete divertir e encantar a todos. Mais tarde, as gêmeas que fizeram bonito em um famoso programa de música se apresentam no palco de Jacareí. E o repertório do show promete ser bem eclético. Oi, galera!
Eu sou a Isa. E eu sou a Raquel Aguiar. E a gente está passando aqui para convidar todos vocês de Jacareí e região para assistir ao nosso show em comemoração do aniversário de Jacareí. Então, gente, vai ser dia 3 de abril, às 18 horas no Parque da Cidade. Então a gente espera todos vocês lá, viu? Beijos duplos. Até lá! E é claro que a banda mais famosa de Jacareí não poderia faltar. Com mais de 10 anos de história, a banda Palace é um espetáculo de entretenimento, com seus figurinos, coreografias e a diva Cecília Militão. Oi, Alp. Oi, gente. Se liga que a gente tem um recadinho pra vocês. Galerinha, a gente tá passando aqui pra fazer um super convite. Dia 3 de abril, vamos todos comemorar os 367 anos da nossa cidade de Jacareí. E galera, a festa começa a partir das 19 horas no Parque da Cidade. Você não vai ficar de fora. Vem com a gente porque somos banda! Palace! E de quinta a domingo tem Feira da Cerveja Artesanal lá no Pátio dos Trilhos, todos os dias com uma atração diferente. A programação completa do aniversário de Jacareí você encontra lá no site da Fundação. E não esquece de contar pra gente como foi o feriado nas nossas redes sociais. Tchau! Tá aí, bastante coisa aí na nossa cidade. Na comemoração dos 367 anos, né, Ana? Agora eu fiquei até assim de falar aniversário da cidade. Mas hoje é 1º de abril. Se eu errar, eu posso dizer que eu estava brincando. Bom, você que quer participar aí da construção do orçamento municipal para 2020, hoje teremos mais uma audiência do Participa Jacareí. Confira agora. Participa Jacareí, sua oportunidade para construir o orçamento municipal de 2020. Dia 1º de abril no Vila Branca, às 6h30 da tarde, na Univap Vila Branca. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aí, mas então são várias audiências, né? Vocês vão acompanhando, entra lá no site da Prefeitura, a Prefeitura tem todo o cronograma e a gente vai divulgando aqui também. Hoje, então, no Vila Branca. Na Univap, né? Escola Univap, a partir das 6h30 da tarde. Tá certo. Ana, nosso tempo já está acabando, a gente teria muita coisa para falar, mas eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como você enxerga a evolução da cidade, né? Desde a época da fundação, da elevação, enfim. Como foi, como Jacareí está hoje, né? A gente caminhou, a gente progrediu. Então, teve muitos momentos, uma coisa, olhando, né, a história do Jacareí, é que ela teve surtos de desenvolvimento. Então, da fundação até os comecinhos do século XIX, isso vários viajantes falam isso, Jacareí seguiu uma trajetória silenciosa em sua pobreza. Quando entrou o café, teve o surto, né, em que aí a cidade, para você ter uma ideia, Jacareí saiu de Mogi das Cruzes, né? Jacareí se torna cidade antes de Mogi. Mogi só se torna cidade em 1865. Então, quase 20 anos depois de Jacareí. E aí, depois, com a decadência do café, tem uma certa queda, mas, ao mesmo tempo, Jacareí teve pessoas que foram pioneiras, como o caso do Luiz Simon, do 2º Barão de Santa Branca, que, em 1879, 9 anos antes da abolição da escravatura, começa a constituir a primeira fábrica de meias, que é, conforme alguns historiadores, se não é a primeira, é uma das primeiras da América Latina. Foi a fábrica Elvira? Não, foi depois seria a Nossa Senhora Conceição, que ficava aqui perto, do lado da matriz aqui. E depois, depois teve uma quedinha novamente, anos 20, anos 30, aí com a Dutra começou novamente o surto. Então, assim, o Jacareí sempre tem alguns momentos de descanso e depois novamente de surto, de progresso. De crescimento. E nós estamos em que ponto agora? Estamos crescendo? Ou como que você vê hoje? Eu acho que nós estamos em vias de entrar em outro surto de crescimento. Ciclo aí positivo. Sim. Olhando com otimismo. Sim. Obrigada, Ana, pela sua participação. Volte mais vezes para contar um pouquinho mais, fazer a gente entender dessa comemoração e do aniversário da cidade. Bom, é isso aí. Bom Dia fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar também através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. É isso aí. Nosso jornal tem 2 reprises, uma ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Você pode também acompanhar a programação da TV Câmara Jacareí na internet, nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lembrando sempre, reforçando,
entre lá no site da Câmara Municipal, jacareí.sp.leg.br. Lá tem todas as informações e redes sociais da Câmara e TV Câmara. Nós voltamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Um forte abraço. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a Marília, para a Ariela, a Marisa Moura, que estava adorando aqui o programa, ela disse, a Vera Lúcia e o Rubens Gabriel, e a todos vocês que nos acompanham no 61.4 Sinal Aberto UHF. Um abração e até amanhã.